Ah, fala galera, tudo bem com vocês? Nossa senhora, foram umas 2 semanas sem coisa para vocês, né? Sem aula. Tudo bem, eu tô morrendo de preguiça? Tô, mas segue a vida. Nessas últimas semanas eu tava fechando notas, aí semana passada a gente teve aquela reunião com o pessoal da Secretaria da Educação e ao longo dessa semana a gente fez os conselhos de vocês, certo? E como essa semana a gente já começa oficialmente o segundo bimestre, vamos continuar tocando para frente as coisas que a gente estava vendo, tá? Eu tinha deixado vocês com alguns exercícios sobre o ônibus 174 e a chacina da Candelária, né? Mas era só para fazer uma base para que a gente pudesse conversar um pouco sobre a aula de hoje. A aula de hoje eu quero pegar os conceitos que a gente viu nas últimas aulas sobre cidadania, coisificação e desumanização e juntar tudo para que vocês possam entender realmente o que aconteceu com o ônibus 174 e qual é a ligação da chacina da Candelária com esse caso. É mais do que o fato do Sandro ter sido sobrevivente da chacina, certo? O conceito, a ideia dessa violência do sequestro do ônibus, ela é muito anterior à chacina do ônibus, a chacina da Igreja da Candelária, certo? Então, vamos dar uma olhada nisso? Vamos compartilhar aqui a tela com vocês, para a gente poder começar a aula e começar a ver mais profundamente esse lance do ônibus 174 e essa condição de falta de cidadania. Tá? Então, para essa aula, a gente começa com não cidadania. O Sandro não tinha essa cidadania garantida, né? E processos de reprodução da violência e da desigualdade. Então, eu tenho, num primeiro momento, essa condição de não cidadania do Sandro, dos Sandros, das crianças de rua, de bandidos, de ladrões, tá? E processos de reprodução dessa violência. Seja o sequestro, seja o roubo, tá? Seja a violência doméstica, porque a mulher também não é vista muitas vezes como cidadã, e também esse processo da desigualdade social, seja uma desigualdade econômica, uma desigualdade de gênero, uma desigualdade de orientação sexual, certo? Só que agora eu vou focar muito mais nessa violência urbana, nessa violência do Sandro, essa violência com o Sandro e do Sandro, tá? Mas antes, vamos lá, pensar o que é essa cidadania. E eu já falei bastante com vocês quando a gente estava em sala de aula, né? Ser cidadão é ter direitos garantidos. Né? Lembra que eu faço aquele círculo e falo assim, olha, você só está no Rio quando você está dentro do Rio. Você só está dentro da sociedade quando você é cidadão. E para você ser cidadão, você tem que ter direitos garantidos. Quais direitos básicos? Lembra que a gente sempre elenca isso? Direito à saúde, à educação, cultura, lazer, moradia de qualidade. São essas coisas que acabam fazendo com que você seja cidadão. E aí, nesse sentido, a gente até pode pensar, poxa, mas o Sandro, ele era cidadão? Os meninos de rua, eles eram cidadãos? Cidadãos e não cidadões, tá? Então, vamos para frente. A condição de não cidadania está estritamente ligada à desumanização e à coisificação do outro. Quando eu não vejo o outro como uma pessoa, quando eu vejo ele como um objeto ou menos do que uma pessoa, então eu não me preocupo em garantir para ele a sua condição de cidadão no mundo. Tá? Então, se ele não é cidadão, ele é qualquer coisa, é menos do que um ser humano, então eu não me importo com ele e ele não precisa ter porcaria nenhuma garantida. Essa condição de não cidadania acaba contribuindo para explicar processos de reprodução de fenômenos sociais mais complexos, como essa violência que a gente está analisando do Sandro e a desigualdade social também, já que a gente não vê essa pessoa como ser humano, certo? Então, facinho isso. No caso aqui do Sandro, se a gente for parar para analisar, tudo bem que faz tempo que vocês viram, eu espero, né, a reportagem que eu passei para vocês que estava no YouTube da Globo News, né? Essa reportagem, ela mostra muito bem, tem umas falas muito interessantes, principalmente no final, que a juíza ela fala, olha, nós temos capacidade de pensar, nós que temos vitamina, né? Nós que estudamos, nós temos uma responsabilidade com a sociedade e com os meninos de rua, que são invisibilizados. A gente olha esse menino de rua, a gente olha esse morador de rua, a gente não pensa num primeiro momento que ele tem sim direitos.
que ele deveria ter esses direitos garantidos. A gente não pensa que ele é um ser humano como a gente. A gente não acaba pensando, poxa, peraí, o que aconteceu na vida dele para que ele não tenha essas oportunidades? O que aconteceu na minha vida que eu tenho e que ele não tem? A gente não acaba pensando na responsabilidade da sociedade. A gente acaba, infelizmente, só pensando na responsabilidade do indivíduo. E não é isso. Lembra que eu falo para vocês direto da meritocracia? Não basta apenas você ser seu cara, não basta apenas o seu esforço pessoal, você tem que ter oportunidades. E meninos de rua, moradores de rua, eles não têm oportunidades. Falar que o morador de rua ele é vagabundo é esquecer que mais de 80% dos moradores de rua, por exemplo, da cidade de São Paulo, eles trabalham sim, trabalham como catadores de recicláveis. Isso é um trabalho, e mesmo assim eles moram em condições horríveis, eles moram na rua muitos. Né? Se eles trabalham, se eles se esforçam, então pera, de quem que é a responsabilidade? É do indivíduo 100%? Não é do indivíduo. Nós temos um Estado que tem uma responsabilidade muito alta. É só a gente pensar no que está acontecendo agora. Quantas pessoas estão correndo atrás do auxílio da Caixa e não estão conseguindo? De quem é a responsabilidade de cuidar da pessoa, de cuidar para que a gente fique em casa, para que a gente não adoeça e morra? É do Estado. Tá? Então, isso vocês não podem esquecer. O Estado ele tem uma responsabilidade para cada um de nós, com cada um de nós, comigo, com você, com o Sandro, com os meninos de rua. Se existe meninos de rua numa sociedade, significa que o Estado falhou e está falhando. E foi o que aconteceu. E é isso que o José Padilha vai tentar passar nesse documentário do ônibus 174. O Sandro, ele era invisível. Olha aqui, ó. Sandro era invisível para a sociedade, até subir no ônibus 174. Que invisibilidade é essa? É a invisibilidade de um menino de rua. Um menino de rua na qual a gente passa e a gente desvia, a gente fecha a janela do carro, a gente passa e nem olha, e a gente tenta ignorar. Essa invisibilidade, não apenas a invisibilidade de eu passar por ele e não olhar ele e de ignorar ele, a invisibilidade do Estado ignorar o Sandro, do Estado ignorar esses meninos de rua. Tudo bem? Tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Isso daqui foi o que aconteceu na chacina da Candelária. Tá? Então, a morte de 7 crianças indefesas, na madrugada do dia 23 de julho, chocou o país e o mundo, descortinando nossos olhares para uma dura realidade. O assassinato de menores da Candelária ocorreu, segundo depoimentos de sobreviventes, em virtude da prisão de um homem chamado Neilton. Eu não preciso nem ler tudo isso daqui. Se vocês quiserem ler, vocês dão um pause nisso daqui, vocês param a apresentação e dão uma lida, mas eu passei para vocês aquele vídeo sobre o assassinato da Candelária para que eu não precisasse ler isso, para que vocês tivessem um contexto. Tá? Eu tenho o quê? Eu tenho meninos de rua que são mortos por policiais. E olha que interessante, o policial, ele é um braço do Estado. Tá? Quando eu falo que o policial matou meninos de rua, significa que o Estado, que deveria garantir a vida, matou meninos de rua. Pera, esse mesmo Estado que tem que respeitar os direitos do cidadão, que tem que respeitar os direitos humanos, esse mesmo Estado está matando crianças de rua que já não tinham nenhum dos seus direitos garantidos. Ah, mas professor, ele assaltou. Pera, mas quantas pessoas brancas, ricas, de classe média alta, cometem crimes e não são tratadas dessa maneira? Então nós temos aí que dar uma relativizada, a gente tem que dar uma comparada, tudo bem? Então, olha o que aconteceu. Nós temos um Sandro que sobreviveu à chacina da Candelária, na qual eu tinha policiais matando, na qual eu tive policiais matando crianças de rua. E isso é uma grande falha do Estado. Isso daí é a visão que o Estado tem com relação às crianças de rua e aos moradores negros, aos moradores pobres. Eles são invisibilizados, eles são coisificados, eles são desumanizados. Se eu estou podendo matar crianças de rua assim, é porque eu não tenho nada a ver com essas pessoas. É porque eu não ligo para a vida dessas pessoas. Tá? E no documentário, vocês viram todo o contexto social do Sandro. Ele teve a mãe morta quando era criança. Ele mesmo fala, né, a cuidadora dele lá, que aparece até no vídeo da chacina da Candelária, ela mesmo fala, poxa, quem é que vai dar oportunidade para um negro, para um pobre, para um analfabeto? Ninguém vai dar oportunidade. Ele quer sair dessa vida de rua, ele quer, mas quem é que vai abrir as portas? É isso que eu sempre falo para vocês. Não basta a droga do esforço.
se ninguém te der a oportunidade. Ninguém quem? Eu, você? Não, a obrigação é do Estado. O Estado tem que dar essa oportunidade. Não esquece isso, tá? Pelo amor de Deus. Certo? Então, olha lá. A polícia conseguiu prender o sequestrador do ônibus, Sandro, do Nascimento. Este mesmo, já preso, foi friamente assassinado pelos policiais a caminho da delegacia. Essa ação chocou o país, já que a morte do sequestrador não se deu em meio a uma troca de tiros, mas enquanto o rapaz estava preso e algemado, ou seja, ele era inofensivo. E aí, se a gente voltar e analisar de novo a reportagem, você percebe também o seguinte, que a polícia é despreparada, porque na hora de chegar para atirar no Sandro e salvar a refém, o cara atirou tão perto e errou. Errou o Sandro e acertou a refém. O que eu estou fazendo? Eu estou falando que era para matar o Sandro? Não, eu estou falando que, pera, eu tenho um Sandro que é vítima desse despreparo do Estado. Eu tenho a mulher que é vítima, porque ela morreu, e ela também é vítima do despreparo do Estado. Despreparo de quem? Do policial, que não treinava há muito tempo. Mas eu também tenho um policial que ele é vítima desse Estado. Olha que foda. Esse policial também é vítima dessa coisificação e desumanização. O policial também é coisificado e desumanizado. Como assim, professor? Poxa, é o que o José Padilha ele fala nessa reportagem que eu mostrei para vocês. Eu tenho um policial que recebe um salário ruim, tá? Ele recebe um salário de merda, ele tem equipamento ruim e ele tem que combater traficantes ou bandidos que são muito mais bem preparados do que ele. Bandidos que também são vítimas de um sistema. Esse policial também é vítima de um sistema, porque eu coloco na conta dele para ele lidar com toda a violência, que não é dessa forma que lida. Se lida dando o quê? Dando anteriormente toda essa questão, todos esses direitos humanos, todos esses direitos que tornam você, eu, o policial, o Sandro, um cidadão. Se eu tivesse garantido os direitos humanos, os direitos básicos de cidadania pro Sandro, para a menina que morreu, para o policial, essa violência não teria acontecido. Muitos policiais são mortos em ações do Estado, mas ações que não deveriam acontecer, que não aconteceriam se eu tivesse garantido lá atrás os direitos humanos de cada um de nós. Então, eu, você, a menina que morreu, o Sandro, o policial, nós somos também vítimas de um Estado que não consegue garantir os nossos direitos humanos, os direitos humanos de cada um de nós. Tudo bem? Eu sei, é meio abstrato, mas eu espero que vocês estejam conseguindo entender o que eu quero dizer. Porque se eu garanto toda a cidadania de cada um de nós, eu não tenho esse problema da violência. Quando eu tento ligar para vocês desumanização, coisificação e violência, eu não estou só falando do Sandro, eu também estou falando do policial. O policial que mata, ele também é uma vítima. Poxa, eu já mostrei para vocês ano passado, a polícia que mais mata no mundo também é a polícia que mais morre. E essa polícia ela é a brasileira. Tá? E muitas vezes esse policial, ele é vítima sim, ele está matando, mas ele também não está entendendo o papel dele. Ele também não está entendendo o papel do Estado na garantia da vida dele. Certo? Então esse policial também é desumanizado, esse policial também é coisificado. Os governantes vão e falam assim, esse policial tem que subir lá e atirar no bandido. Mas espera, esse policial que tem que subir e atirar no bandido, ele tem que voltar vivo para casa porque ele tem uma família. Da mesma maneira, esse policial ele não pode subir na favela e matar as pessoas, porque essas pessoas que vão ser mortas também têm uma família. E isso é desumanização. Desumaniza-se o policial, desumaniza-se o pobre, preto, morador da periferia, desumaniza-se o bandido. Não se pensa, poxa, o que aconteceu na vida desse cara para ele virar bandido? Tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam entender. Volta esse vídeo, tenta de novo, e se não conseguir entender, me manda uma mensagem. Porque essa aula de hoje ela é extremamente importante para vocês entenderem como uma condição de não cidadania acaba gerando uma condição de violência. Como a coisificação e a desumanização acaba sim gerando uma violência. É uma coisa que eu falo bastante. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Eu tenho um Estado que ele oprime, esse Estado ele é opressor a não garantir a cidadania das pessoas. Quando essas pessoas acabam voltando-se contra o Estado, eu tenho uma reação. E a gente precisa estudar por que dessa reação, o que gerou essa reação. Porque eu estudando o que gera essa reação, aí eu consigo acabar
com esse fator gerador de violência. E eu consigo diminuir os números de violência, coisa que eu já falei para vocês ano passado, quando a gente estudou a violência no último bimestre do ano passado, certo? Então, olha só aqui na tela, mais uma vez, eu tenho um Sandro que foi morto pela polícia, eu tenho mais uma violência do Estado. Esse Sandro, ele é morto pela polícia dentro do carro, por quê? Porque na visão desses policiais, ele não é ninguém. Na visão desses policiais, ele é menos do que um ser humano. Na visão do Estado, ele é menos do que um ser humano. Quando está acabando a reportagem, você vê que muita gente sobe, muita gente corre para cima do Sandro para linchar ele. Porque essas pessoas também não veem o Sandro como um ser humano. Então, essa culpa não é só do Estado. A gente não vê os outros como seres humanos também. A gente também crucifica os outros. Olha o momento que a gente está passando mais uma vez. Tá? Eu tenho muita gente protestando. As pessoas protestam, as pessoas quebram vidraças de banco. E toda vez que uma vidraça de banco é quebrada, surge alguém para proteger a vidraça de banco. Mas, tá? Esse alguém que surge para proteger a vidraça do banco acha pior essa violência do que a violência de um cara negro sendo morto pela polícia. Então, é muito mais importante o objeto vidro do que a vida da pessoa negra sendo morta pelo policial. Olha como a gente desumaniza as coisas. Olha como a gente acaba protegendo muito mais objetos do que pessoas. A gente protege muito mais dinheiro do que pessoas. E isso está errado. Isso mostra os nossos valores invertidos. Certo, gente? É complicado, não o assunto, mas a situação. A situação nossa é complicada. Por isso que eu peço um exercício de reflexão muito grande de vocês. Tá? E aí, aquelas questões que eu passei para vocês. Alguma relação entre os acontecimentos mostrados na reportagem? Assim, né? Se eu tivesse garantido uma cidadania para o Sandro, não teria acontecido a chacina da Candelária, ele não teria pegado ranço, raiva de policial também, ele não teria sequestrado o ônibus porque ele não seria invisível, ele teria tido oportunidades, tá? Quais fatores podem explicar os fatos explicitados no vídeo, tanto do Sandro quanto na chacina da Candelária? É isso que eu estou falando para vocês. O fato do Estado não enxergar o Sandro como um ser humano e não garantir ao Sandro os direitos básicos de cidadania. A situação de vulnerabilidade está ligada à violência e à criminalidade? Ela está ligada. Só que eu não falei ainda para vocês sobre o que é vulnerabilidade, que é uma coisa que eu vou falar na semana que vem. Eu queria que vocês pesquisassem o que seria essa vulnerabilidade social. E essa vulnerabilidade social, ela está ligada à violência e à criminalidade? Nós vamos ver nas próximas aulas, tá? E o 4, o que a sociedade ofereceu aos meninos da Candelária, e a Sandro em especial, e o que obteve de volta? A sociedade não ofereceu nada. A sociedade ofereceu o pior dela. E o que ela recebeu? O pior do Sandro, tá? É uma coisa que eu acho que eu já falei para vocês. Na sala de aula, se o professor trata vocês como lixo, vocês vão tratar o professor também como lixo. Se eu trato vocês como bosta, vocês vão me tratar como bosta. Se eu for mal educado com vocês, vocês vão ser mal educados comigo. E a mesma coisa com a sociedade. Se a sociedade trata o cidadão como lixo, ele não vira cidadão. Ele vai tratar a sociedade de volta como lixo. É uma coisa que a gente viu ano passado. O cara preso falando assim, olha o que eles fazem com a gente aqui na prisão. Quando a gente sai da prisão, a gente vai voltar para eles. Então, o que a sociedade oferece ao Sandro? Oferece nada, oferece violência. O que o Sandro volta para a sociedade? Violência. Porque o fato de eu não garantir os direitos humanos para o Sandro é uma situação, sim, de violência. O fato de eu atirar 80 vezes contra um carro de um pai de família negro é uma situação de violência. O fato de eu matar um negro que já está imobilizado é uma situação de violência, certo? Qual a relação entre a invisibilidade dos meninos e os conflitos posteriores? Essa invisibilidade é justamente essa condição de não cidadania que gera essa violência. Tudo bem? Eu espero que vocês estejam entendendo bem isso daqui. Tá? Então, as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social dispõem de poucos recursos materiais, moradia adequada, renda, acesso a serviços públicos como saúde, energia, segurança, e também não dispõem de recursos culturais, tá? Que são os recursos simbólicos, que permitem participar da sociedade, da economia, da cultura, do mercado e da proteção do Estado. Quanto maior essa situação de vulnerabilidade, maiores as chances de exclusão social. Vamos parar por aqui hoje, tá? Porque tem bastante coisa para vocês pensarem. Isso daqui é muito importante, essa aula de hoje é muito importante, tá?
Vamos aqui, ó, parar o compartilhamento. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso que eu falei com vocês, eu quero que vocês pensem nisso, porque na aula que vem eu vou voltar desse último slide e a gente vai falar sobre o que é toda essa situação de vulnerabilidade, qual é o conceito dessa vulnerabilidade, como a gente percebe essa vulnerabilidade e como ela está ligada a essa situação de violência. Tá? Então fica desse jeito, eu não vou passar exercício para vocês, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque como eu já disse para vocês desde o começo do ano, esse ano, nessa primeira metade do ano, é muito mais uma questão de habilidades do que conteúdos, e para vocês desenvolverem essa empatia, desenvolverem essa habilidade de entender que o outro ser humano também é um ser humano que merece tantos direitos quanto eu preciso que vocês parem para pensar nessa situação, e é por isso que eu já passei exercício para vocês. Tudo bem? Então fica desse jeito aí. Bom estudo para vocês. Até a próxima aí. Beijão. Tchau para vocês.